Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Eu volto com vocês no exemplo que eu passei na videoaula anterior e eu falei com vocês que eu não iria focar nesse exemplo com vocês naquela videoaula. Aí eu acabei falando até rápido, só que é importante a gente voltar agora, nesse momento, que eu já expliquei o conteúdo com mais clareza, vocês já fizeram a atividade, porque aí eu consigo fazer com vocês e mostrar para vocês a resposta correta, tá? Na videoaula anterior eu não quis fazer isso para não confundi-los. Eu acabei falando até muito rápido, passei do exercício, nem expliquei por esse motivo, tá? Então vamos lá agora. Determine qual das opções abaixo não é equivalente a 11 dozeavos. Gente, então olha aqui, vamos analisar cada situação. Na letra A foi 22 24avos. Olha só. 11 vezes 2 deu 22 e 12 vezes 2 deu 24. Então, 22 24avos é equivalente a 11 dozeavos, tá? E na letra B, vocês percebem que 121 sobre 132 são esses dois números multiplicados por 11? Tá vendo? 11 vezes 11, 121. 12 vezes 11, 132. Então, na letra B, também é uma fração equivalente a essa primeira. Vamos na letra D agora. Na letra D, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 20, eu encontro essa fração aqui. Então, quer dizer que essa fração também é equivalente a essa primeira, ok? E na letra E, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 40, eu encontro esses numerais aqui. Então, essa fração aqui é equivalente à primeira. Somente na letra C, gente, que olha só. Aqui o 180, ele originou de 12 multiplicado por 15. Então, para ser equivalente, não tem que ser o numerador e o denominador ou multiplicado ou dividido pelo mesmo número? Se eu multiplicar o numerador por 15, dá 165. E aqui deu como 164. Então, a única fração que não é equivalente a essa aqui é a letra C, tá? Gente, quando eu fizer um exemplo e eu passar rápido, falar, gente, não vou focar nisso agora, só passei para, dar uma ideia, sempre eu volto, tá? Pra gente poder deixar tudo bem claro e um entendimento muito bom para vocês. Vamos agora fazer as correções, das páginas 130 e 131. Vamos lá. 21. As figuras de cada item foram divididas em partes iguais. Escreva duas frações equivalentes para representar a parte colorida de amarelo de cada figura. Então, aqui, olha, foram tomadas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 16 partes no total. Então, se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu vou achar uma fração equivalente, que é 3/8. Ana Paula, mas eu fiz diferente. Eu multipliquei o numerador e o denominador por 3. Eu achei uma fração equivalente também? Achou, tá bom? Não tá errado, não. Aqui, gente, olha, foram tomadas quantas partes? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em 14. Então, essa fração aqui é 8/14avos. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu obtive 4/7, que é uma fração equivalente. Ana Paula, aqui eu quis multiplicar o numerador por 4 e multiplicar o denominador por 4. Eu achei uma fração equivalente também? Achou? Não tem problema não. Isso aqui, olha só, até o livro propõe pra gente, são possíveis respostas. Você pode ter achado outras, tá bom? Vamos lá. Copie o esquema substituindo cada quadradinho pelo número adequado. Gente, aqui tá falando que foi dividido por quanto para chegar até 10? 20 dividido por quanto, gente, é 10? Aqui só podia ser 2. E 18 dividido por quanto que é 9? Só podia ser 2 também. E aqui tá te mostrando 20 vezes quanto que é 60? 20 vezes 3. E agora, 18, se elas são... Estão vendo que aqui tá mostrando que elas são iguais? Então, aqui tá te mostrando já que elas são equivalentes. Se multiplicou 20 por 3 para achar 60, o 18 você vai ter que multiplicar por quanto? Ai, Ana Paula, nem imagino. Imagina sim, é por 3 também. Por quê? Porque para ser equivalente, o numerador e o denominador, eles têm que ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Mas aqui não tá falando que é equivalente, tá sim. Esse sinal de igual aqui nos mostra que elas são equivalentes, tá? Número 23. Em cada uma das fichas a seguir, a letra representa um número e as frações são equivalentes. Determine o número correspondente a cada letra. Como assim, Ana Paula? Aqui está te falando que elas são frações equivalentes. Então, se multiplicado ou dividido tanto o numerador ou denominador pelo mesmo número, obtém a outra fração.
Então aqui, ó, para chegar até 20, não foi multiplicado por 4? Ou seja, 20 dividido por 5, não foi? Não foi 4? Então aqui também eu vou ter que dividir por 4, porque 5 vezes 4, 20. Quanto vezes 4 que dá 16? 4. Ah, Ana Paula, eu tenho que achar o segredo, né? De 5 para 20 foi multiplicado por 4. Então aqui também teria que ser um número que multiplicado por 4 dá 16. Isso. Aqui, olha, são duas frações equivalentes. Dividiu, né, 6 por 2, obteve 3. Quanto que dividido por 2 que dá 7? A gente faz a operação contrária. 7 vezes 2, 14. Então, B só poderia ser 14. Olha aqui. Esses aqui, ó, 81, para chegar até 9, foi dividido por 9. Então, a letra C é um número que dividido por 9 dá 13. Que número é esse? É só fazer a operação contrária. 13 vezes 9, 117. Estão vendo? E aqui, ó, 13 para chegar a esse número aqui não foi multiplicado por 3? Então, eu pego 9 e multiplico por 3 também, que deu 27. Vocês entenderam? Se você analisar um dos dois números, o numerador ou o denominador, você vai saber o que fazer com o outro. Porque se esse foi multiplicado por 3, o de cima também tem que ser, porque aqui está me afirmando que são frações equivalentes. E as frações equivalentes, tanto o numerador quanto o denominador, eles precisam ser ou multiplicados ou divididos pelo mesmo número ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá na 24. Em uma pequena empresa, certa reserva de R$ 1.480 foi destinada a alguns gastos específicos. 2/8 desse valor ao pagamento da fatura da energia elétrica, 1/2 à compra de matéria-prima e 3/12 a serviços de manutenção. Quais dos gastos foram iguais? Justifique sua resposta. Quantos reais foram destinados a cada gasto? Olha aqui. Gente, desculpa, tá? Às vezes muda, não é por mim, tá? Muda sem querer. Então, olha só. 2/8. Aqui tá te perguntando quais dos gastos foram iguais. Então, quais dessas frações são equivalentes? É isso que tá te perguntando, tá bom? Olha só. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 2. Não dá, tá? Então, aqui nesse caso, não teriam valores iguais. Olha, porque 2/8, se eu fosse simplificar, seria o quê? Seria 1/4. E aqui, gente, vamos... Ó, nós estamos construindo a nossa resposta, ainda não te dei uma resposta. E 3/12, se eu simplificar isso aqui, ó, 3 por 3 dá quanto? 1. E 12 por 3 dá quanto? 4. Uai, 1/4. E aqui, se eu simplificar, eu tentei aqui com o meio, não consegui, não foi? Se eu simplificar 2 por 2 dá 1 e 8 por 2 dá 4. 1/4. Então, essas aqui são sim frações que simbolizam 1/4, são equivalentes a 1/4. Então, elas simbolizam o mesmo gasto. Então, quais gastos foram iguais? O pagamento da energia elétrica e o serviço de manutenção. E quantos reais foram destinados a cada gasto? Aqui você teria que fazer como? Eu não vou te dar a resposta pronta, mas é só você fazer 1.480 dividido por 8 vezes 2, 1.480 dividido por 2 vezes 1, 1.480 dividido por 12 vezes 3, tá bom? 25. Henrique leu 120 das 192 páginas de um livro. Copie as frações que representam, em relação ao total de páginas de livro, a quantidade de páginas lidas pelo Henrique. Olha só, ele leu 120 por 192. Então, seria a fração 120 dividido por 192. E quais são essas frações equivalentes? 5/8 e 30/48. Você deveria só mesmo verificar qual delas chegaria a essas reduções, tá bom? 26. Em uma rede social, determinada página dissemina diversas informações curtas diariamente. Um jornalista avaliou as fontes das 80 publicações de certo dia para confirmar quais publicações eram verdadeiras. Ele verificou que 20 delas eram falsas e 60 eram verdadeiras. Qual a razão entre a quantidade de informações falsas e verdadeiras avaliadas? 20 por 60, que simplificando dá 1/3, tá, gente? Por quê? 20 dividido por 21, 60 dividido por 23, tá? Podemos afirmar que para cada informação falsa, 3 verdadeiras foram publicadas nesse dia? Vamos lá, olha só. Um jornalista avaliou que nas fontes das 80 publicações de certo dia, para confirmar quais publicações eram verdadeiras. Ele verificou que 20 delas eram falsas
e 60 eram verdadeiras. Então, para uma publicação falsa, 3 eram verdadeiras. Foi isso que afirmou? Olha só, podemos afirmar que para cada informação falsa, 3 são verdadeiras? Sim, isso mesmo, ok? E qual a importância você atribui à verificação da fonte de informações publicadas na internet? Gente, a gente não pode sair compartilhando tudo, não. Hoje em dia, né, tem até leis relacionadas a isso. Porque senão você começa a publicar coisas, a compartilhar coisas que não são verdades, é como se você estivesse acreditando naquela mentira também, não é? E passando para outras pessoas que também vão acreditar e vão ficar desinformadas. 27. Simplifique as frações, tornando-a irredutíveis. Aqui, gente, eu consigo... Se você fizer o MDC, você vai ver que o máximo divisor comum desses dois números é 2. Então, 22 dividido por 2, 11. 70 dividido por 2, 35. Aqui também, se você fizer o MDC desses dois números, você vai ver que o maior divisor comum deles é o 3. Você dividindo 51 por 3 deu 17, 249 por 3 deu 83. Se você fizer aqui o divisor comum, você vai ver que é 13. Então, você pode simplificar ambos por 13. O que é simplificar por 13? Dividir tanto o numerador quanto o denominador por 13. Aqui você vai dividir por 7. Aqui, olha só, você vai dividir por 13 também. Ana Paula, como que eu sei que é por 13? Faça um MDC, lembra que eu falei na videoaula anterior? E aqui, ó, 51 e 136, vocês vão poder, eu acho que dividir por 17. Deixa eu só ver. 3 vezes 7, 21, vão 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Isso mesmo. Aqui, ó, ambos são divisíveis por 17. Se você fizer o MDC de 51 e 136, você vai verificar que vai dar 17. Então, 51 dividido por 17, 3. E 136 dividido por 17, 8. Ok? Vamos na questão número 28. Observe a jornada diária de trabalho de duas pessoas. Beatriz, ela trabalha 1/3 de 24 horas, ou seja, 24 dividido por 3, 8, vezes 1, 8. Ela trabalha 8 horas. Gildo, 4/12 de 24 horas. 24 dividido por 12, 2. 2 vezes 4, 8. Utilizando essas ideias de frações equivalentes, as informações acima, pediu para você fazer problemas, tá? Isso aqui eu já informei para vocês. Quando pedirem problemas, vocês podem fazer, que quando nós tivermos nossas aulas presenciais, a gente vai falar sobre elas, tá bom? 29. Para verificar, gente, isso aqui é muito importante da 29. Para verificar se duas frações são equivalentes, podemos multiplicar um numerador de uma fração pelo denominador de outra e vice-versa. Olha só, se eu quiser saber se essas duas frações são equivalentes, eu posso multiplicar cruzado. Olha só, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 9, 36. Se os números são iguais, quer dizer que essas frações são equivalentes. Olha aqui, vamos verificar se essas são equivalentes? 5 vezes 6, 30. 3 vezes 15, 45. Como 3 vezes 15 e 5 vezes 6 têm resultados diferentes, essas frações não são equivalentes. Tá vendo como que é fácil? Olha aqui, então quer que você verifique se elas são equivalentes ou não. Você tem que multiplicar aqui, ó, 29 vezes 80 e 40 vezes 87. Se os resultados forem iguais, quer dizer que são frações equivalentes. Se eles forem diferentes, quer dizer que não são frações equivalentes. Aqui, na letra B e C, são as únicas que são equivalentes, mas você precisa fazer essa multiplicação cruzada e verificar, tá bom? Vamos na número 30. Em uma pesquisa feita com 420 consumidores, verificou-se que 2/5 preferem a marca A do creme dental, 3/7 a B e 6/35 a C. Quantos consumidores preferem cada marca? Então, você vai ter que fazer 2/5 de 420. O que eu faço aqui? 420 dividido por 5 vezes 2. Depois, 3/7 de 420 e 6/35 de 420. Bem tranquilo, viu, gente? É só fazer essa continha. De acordo com a resposta do item A, sem realizar o cálculo, copie os pares de frações equivalentes, que são esse aqui. Isso aqui, gente, como nós já fizemos muitas vezes, eu só orientei como você chega à resposta, tá? 31. Sabendo que as figuras foram divididas em partes iguais, determine a fração irredutível correspondente a cada parte colorida de amarelo em cada uma delas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 9, 10, 11, 12. 8/12. Simplificando, daria 2/3. Aqui também, se você achar, vai ser 4/14, se eu não me engano. E simplificando ambas por 2, vai ficar 2/7.
Número 32. Simplifique as frações 28/12 e 63/27 até torná-las irredutíveis. Se você for simplificando, você vai encontrar 7/3 e 7/3, tá? Ao simplificar essas frações, obtém-se a mesma fração irredutível? Sim. Então, essas frações são equivalentes? Sim. Ok? Número 33. Em uma ação voluntária, alguns alunos do 6º ano visitaram uma instituição de assistência social a idosos, onde realizaram a leitura de alguns livros e trocaram experiências para realizar essa ação. Para realizar essa ação, eles foram organizados em grupos de 3 alunos para cada 4 idosos. Então, escreva uma fração que represente a razão entre a quantidade de alunos e de idosos. Então, 3 para 4, gente, bem tranquilo. Calcule quantos idosos há na instituição, sabendo que 30 estudantes realizaram a visita. Então, aqui são quantos idosos, gente? 40. Porque, olha só, escreva a fração que representa a razão entre quantidade de alunos e de idosos. Não são 30 estudantes? Então, é como se eu fizesse o quê? Não são 3 estudantes para cada 4 idosos? Então, se foram 30 estudantes, 30 dividido por 3, 10. Então, 4 aqui eu tenho que multiplicar por 10, que são 40 idosos, tá? Na sua opinião, qual a importância dessas ações voluntárias, gente? É muito importante. Essas ações voluntárias, elas são muito importantes para que os idosos possam se sentir também amados, se sentir acolhidos pela sociedade, não é mesmo? Gente, eu vou deixar para vocês de ir para casa essa página aqui de comparação de frações. São 2 páginas em que vocês vão fazer a leitura para mim. Vocês farão a leitura, tá? Dessas páginas em relação à comparação de frações. E na próxima videoaula eu voltarei fazendo comentários sobre essa questão da comparação de frações. Então, para casa para mim hoje vai ser a leitura sobre comparação de frações e fazer, né, verificar essa questão de frações irredutíveis, verificar essa questão para reduzir eu tenho que achar o MDC. Façam essa revisão e façam a leitura dessas 3 páginas, tá bom? Gente, não são dessas 3 páginas, estou falando desses 3 itens de comparação de frações. 6º ano, fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.